estamos no ar com mais uma edição do programa Impressões, que hoje vai tratar sobre um tema muito denso e muito importante para a nossa cidade, que é a reforma urbana. Para falar sobre esse assunto, lógico, o professor, historiador e vereador Lino Pérez. E também está aqui comigo para tratar esse assunto Cristiano Miller, ele que é advogado e assessor da Relatoria do Direito Humano à Cidade. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre a Desca Brasil, da qual você faz parte e é assessor. Eu começo então falando, para quem não sabe, né, reforma urbana é sempre um assunto muito discutido, até porque o crescimento desordenado, né, causa muitos problemas, né, para as cidades, para o país, enfim. Então eu vou começar falando de um assunto que o senhor está participando e debatendo bastante, vereador, que são as ocupações, né, que o senhor costuma dizer que é a ponta do iceberg desses problemas. Eu gostaria que o senhor começasse falando sobre isso, então. Então, bom, agradeço aqui pela participação. Essa é a primeira parte, né, nós continuaremos talvez em outros programas, a debater essa discussão, essa questão das ocupações, que eu digo a ponta, porque é uma manifestação do que corre de fundo, né, do fenômeno urbano, não no aspecto habitacional, como eu podia também levantar a questão ambiental, que seria, vamos dizer, hoje, o aquecimento global, por exemplo. Isso aí é sintoma, está acontecendo de um modelo de ocupação mundial, baseado na indústria, insustentável no mundo, né? Então, no caso específico aqui, da habitação, essa situação de ocupações, enfim, é produto de uma não resolução do governo enfrentar a situação através de várias gestões aqui no local, tanto municipal como também em nível estadual, por exemplo, das Coabs, né? Então, a déficit ainda é muito grande, é 15%, para contar em termos oficiais, mas é bem mais que isso. Mas o governo municipal, governos locais, aqui municipais, não têm dado conta da atração de população que vem para cá, que é atraída, é uma atração muito grande, porque aqui se chama Ilha da Magia, pelas benesses que tem essa cidade. Agora Florianópolis virou ainda objeto de consumo, né, de vir para cá, atrai populações de altíssima renda, como também os trabalhadores da baixa renda. Não dá para separar uma população de outra, né? E não há uma política continuada, isso já não é de hoje, já vem de décadas, continuada de programas habitacionais. Ou seja, não há um conjunto de políticas, se chama de reforma urbana, que corrija os problemas da pobreza, a periferização, que a gente chama. A Florianópolis tem um processo de deslocamento da população que sai da ilha para fora, né, que não tem oportunidade de ficar aqui na região. O preço da terra está muito alto. Nos últimos 5 ou 6 anos, o preço quase duplicou em algumas regiões. Então, o que acontece? Como não há uma política continuada proporcional ao crescimento da população para ações efetivas de habitação, você tem um déficit que vai se acumulando. Uma população que vive de aluguel, ou em coabitação, que vive mais de uma família dentro de uma casa de aluguel, né? Os homens e mulheres de rua, que é o ponto, aí assim, é o caso extremo na sociedade, tá certo? Isso tudo dá um déficit gigantesco, né? Além disso, você também tem carências habitacionais, mesmo que a pessoa tenha uma casa, mas ele não tem, falta infraestrutura, falta esgoto, falta água, falta luz, quer dizer, ou uma rua que não está pavimentada, tem problema do lixo. Ou seja, tem um conjunto de deficiências urbanas que forma, vamos dizer, o déficit urbano enorme que temos para isso. A reforma urbana não é uma pauta técnica só. Eu sou arquiteto, os arquitetos particularmente, desde os anos 50, 40, que a gente vem há muito tempo lutando para que o Estado assuma o seu papel social de atender a uma política a longo prazo na parte urbana, que as cidades no Brasil, não se sabe, nos anos 70, 60, 70, elas explodiram no Brasil inteiro, modelo industrial intensivo no Brasil. Houve uma migração sem precedentes para as grandes cidades brasileiras. Na época, eram as grandes metrópoles, São Paulo, Rio, Salvador, Porto Alegre e Curitiba. Já nas últimas décadas, está pegando as cidades médias. E agora nós estamos em cidades pequenas. Então, os grandes problemas da pobreza urbana, das periferias desassistidas nas cidades, antes era típico das metrópoles brasileiras, como São Paulo, por exemplo. Hoje, esse modelo se reproduz também nas cidades médias e pequenas. Então você tem hoje favelas, ou chama comunidade de baixa renda, e municípios aqui, além de Chapecó, Criciúma e Santa Catarina, também de pequenos municípios. Então ele reproduz esse modelo bipolar. Uma cidade formal
e uma cidade informal, uma cidade ilegal, vamos dizer, né? Tem duas cidades. Então, a cidade aqui em Florianópolis é muito claro, essa cidade bipartida, né? Cada vez mais a população pobre ela vai se deslocando. Antes, dentro da ilha, que está no maciço central, os pobres saíam do centro e foram para os morros. Depois, aos poucos, vão espalhando para a ilha, pobres, e cada vez mais agora ela vai se deslocando para fora daqui, inclusive nativos. Tanto grandes obras viárias que é o aterro, como também um processo de valorização, de subida do preço da terra, que é a parte norte da ilha, que vai deslocando, as pessoas não têm mais acesso à terra, muito caro, então eles vão deslocando para fora da ilha. Isso vai dando uma espécie de dívida, uma chaga social, que as prefeituras, de modo geral, não estão dando conta desse déficit. Quando acontece algum fenômeno que não é aquela ocupação silenciosa, ou invasão, depende a quem você está se referindo. Invasão, você é uma propriedade, alguém invade. Né? Agora, já generalizaram invasão com quase um termo criminal. Né? Mas as ocupações que são lentas e graduais, como aconteceu no século XIX, com a população negra e pobre, que saía da massa e subiram o Montserrat, você tem as ocupações lentas mais recentes, que é do maciço lá do leste para a universidade, que a maior parte é aluguel ali. Né? Gente, mais migração recente. Então, essa ocupação silenciosa também não são desassistidas. Mas quando isso estoura em algum ponto, o subsídio do desespero, famílias que também têm aluguéis muito altos, que eu assisti com o professor Papaquara, que tem aluguéis sociais de R$400 e o aluguel de 700, e é uma pessoa que trabalha em reciclagem, não consegue pagar aluguel, e as pessoas de algum lugar ela vai. Depois que acaba o aluguel social, eles vão para onde? Depois que a prefeitura resolveu o aluguel social, ela vai embora, se retira e fica por isso mesmo. E aquele problema continua. Aconteceu, eu tenho vários exemplos, eu vou citar todos os exemplos, porque eu acompanhei mais de 25 casos pela universidade. O outro caso típico, deslizamento do morro, que aconteceu no Alto Pantanal, que deslizou o morro, literalmente, a prefeitura foi lá, aquela correria, o Ministério Público foi lá e deu um prazo para a prefeitura resolver. Pegou essas famílias, a prefeitura levou para o aluguel social. As famílias terminou o aluguel social, a prefeitura não resolveu, não tinha terreno naquela área, certo? Quis deslocar as populações para o sul da ilha, as pessoas trabalhavam naquela região, mas não quiseram ir para lá. As pessoas ficaram por ali, no caso de parentes, não sei onde ficaram. A prefeitura virou as costas. Eu pergunto, esse problema sumiu? Não, esse problema continuou, que é o caso do Alto Pantanal. E o Alto Pantanal está na 14ª posição da prefeitura. Olha só, 14ª posição. O Papaquara também foi esquecido. Eu posso citar vários exemplos. Isso aí você não pode jogar o problema abaixo do tapete. Então, a reforma urbana é um conjunto de direitos humanos, saneamento, transporte, mobilidade urbana, que é o nosso problema sério, está na UTI, é transporte, você sabe o que é mobilidade urbana. Você tem o lixo, você tem escolas, cultura, etc. Todo o conjunto de direitos urbanos que foi pautado desde a Constituição de 88. É esse gancho que eu vou aproveitar para falar com o Cristiano Miller. Obrigado pela presença também, vereadora, eu não mencionei anteriormente, mas você que está à luta, né, sempre dos direitos humanos, faz parte da Desca Brasil, né, assessor da Relatoria dos Direitos Humanos à Cidade. A Desca Brasil, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o que é, o que trata, mas eu queria que você falasse, é um caos, né, a ser discutido e a ser repensado, reavaliado, eu acho que em todo o país, né? É verdade, eu concordo com o que o vereador Lino está falando. E, na verdade, a gente vê uma esquizofrenia muito grande nas cidades brasileiras. De um lado, o governo federal com recursos fortes, com recursos pesados para o setor urbano das cidades, para moradia. Minha Casa Minha Vida agora vai para uma etapa 3, né, com milhões de moradias sendo construídas ao Brasil afora. Tem aí o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, com o Programa Urbanização de Favelas, despejando recursos e dinheiro para infraestrutura urbana, para regularização fundiária. E, por outro lado, a gente vê que existe uma dissintonia entre o que as cidades realmente produzem, de moradia e de cidades, com o que é ofertado pelo governo federal. Então, aí existe uma dissintonia que causa prejuízo para as populações, que causa prejuízo principalmente para quem depende dos recursos públicos. Para quem não precisa acessar esses recursos públicos, para quem consegue, por suas próprias forças, adquirir uma moradia, isso não é um problema. Para quem consegue conseguir uma moradia com a devida infraestrutura urbana e ter uma vida digna, pagando plano de saúde, tendo uma segurança privada, isso não é um problema. Agora, para aquela população pobre, que vive e paga aluguel e vive em coabitação ou numa ocupação precária, sem condições de infraestrutura,
Esses programas federais são importantíssimos. Esses programas federais, eles servem para os municípios acessarem e, com isso, tentarem construir cidades habitáveis, cidades mais dignas. Mas o que a gente vê na ponta, no trabalho que a gente faz na plataforma Desca, é que isso, lamentavelmente, não está acontecendo. O maior déficit brasileiro que nós temos de moradia é na faixa de 0 a 3 salários mínimos. É onde está o povo pobre brasileiro. E é onde, segundo os dados da Fundação João Pinheiro, o déficit não está reduzindo. O déficit está reduzindo nas faixas de 3 a 6 salários mínimos, mas onde está concentrado o grosso, que é 90% do déficit, não está chegando aí. O que está acontecendo? Então, esse programa, em primeiro lugar, precisa ser reavaliado. As cidades, elas têm que ter o seu efetivo compromisso com o planejamento digno das cidades, um planejamento urbano digno das cidades, que dentro desses planejamentos eles cumpram com o Estatuto da Cidade. E cumprir com o Estatuto da Cidade não é uma retórica, não é uma coisa que a gente está dizendo que é abstrata, é uma coisa muito concreta. As cidades têm que implementar os instrumentos jurídicos, políticos e urbanísticos do Estatuto da Cidade. Mas e para que a gente quer isso? Para quê? Para garantir acesso à terra urbanizada para essas famílias, como ressalta o vereador, garantir o cumprimento da função social da propriedade. Por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente não pode conviver mais com prédios abandonados em pleno centro da cidade e gente não tendo onde morar. O que acontece? Essas pessoas vão lá e ocupam os prédios que estão abandonados. Por que não existe uma política municipal para impedir esses prédios abandonados de persistirem e que servem somente para especulação imobiliária? Porto Alegre é um caso exemplo disso. Existem prédios dentro da cidade de Porto Alegre que estão abandonados e que estão aguardando a valorização imobiliária da construção do Cais Mauá. Por exemplo, por que Porto Alegre não tem até agora uma legislação municipal que regulamenta, com base no Estatuto da Cidade, o IPTU progressivo, por exemplo, para aumentar o imposto daquele que não utiliza o imóvel, para no futuro vir a desapropriar mediante um processo com direito à defesa, contraditório ao proprietário, mas que impõe a ele a dar um uso naquele prédio, seja residencial, seja profissional, seja comercial, mas não servir esses prédios que são centrais, por exemplo, nas cidades, como regime de engorda, como especulação imobiliária, para gerar uma riqueza que não teve nenhum tipo de incentivo ou investimento do seu proprietário. Quem fez aquele prédio triplicar no seu valor foi a própria cidade, com a produção da cidade, foi o poder público que melhorou o entorno daquele prédio, é o Cais Mauá que vai vir com recursos públicos da própria cidade. Então, é preciso que os municípios, eles tomam para si a sua responsabilidade em gerir bem o seu território, em gerir e ordenar o seu solo urbano. E isso os municípios estão deixando a dever. Eles estão administrando as cidades, e é o que a gente vê em todo o Brasil, de maneira caótica, de maneira imediatista, de maneira clientelista e de maneira a desrespeitar a gestão democrática das cidades. Então, são pilares que as cidades têm e que elas não podem deixar de executar. A gestão democrática das cidades, o planejamento e servir os imóveis e a terra urbana para quem realmente precisa. Tá certo, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, vamos rapidinho em bloco, e aí a gente retoma esses assuntos com algumas medidas e algumas discussões também válidas, como o plano diretor aqui na cidade. A gente volta um segundinho só. Até já. Estamos de volta com o programa Impressões, que hoje está tratando sobre um assunto muito importante para a cidade, denso, amplo, que é a reforma urbana. Falando comigo aqui, quem perdeu o primeiro bloco, está o vereador Lino Pérez e também Cristiano Miller, que é advogado, assessor da Relatoria do Direito Humano à Cidade, faz parte da Desca Brasil, e é sobre isso que eu vou falar agora. Mais uma vez, obrigado pela presença, né? Eu gostaria que você explicasse o que é a plataforma Desca, né? E onde é que você atua, exatamente. A plataforma Desca é a plataforma brasileira de direitos humanos, econômicos, sociais e culturais e ambientais.
ela tem composta por entidades não governamentais, da sociedade civil e movimentos sociais nacionais brasileiros, no qual está inserido o Fórum Nacional da Reforma Urbana. O Fórum Nacional da Reforma Urbana ele é importante porque ele, desde 1988, é um fórum que foi articulado para tentar defender, dentro da Constituição Federal, mecanismos jurídicos para garantir cidades mais justas, cidades mais inclusivas. E o Fórum Nacional da Reforma Urbana, desde então, ele vem atuando nesse sentido. E passou a atuar também dentro da Plataforma Brasileira de Direitos Humanos, que defende a implementação do Plano Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3, que é um plano nacional de implementação dos direitos humanos. Dentro dos seus capítulos, tem um capítulo destinado à reforma urbana, e, nesse sentido, o Fórum Nacional está articulado com essa plataforma. Então, são entidades da sociedade civil brasileira preocupadas com o tema da cidade, preocupadas com a violação do direito humano à cidade, que se articulam dentro de uma plataforma de direitos para buscar a implementação desses direitos. Então, esse tema da reforma urbana, por isso, ele é muito caro. O vereador Lino estava comentando em relação à questão das ocupações urbanas, e chama muita atenção no Brasil esse fenômeno das ocupações urbanas, em que, de uma hora para outra, as pessoas entendem as ocupações urbanas como sendo invasões. Mas eu quero dizer e deixar claro aqui que eu, através do trabalho da plataforma DESCA, a gente teve condições de visitar o Brasil de norte a sul, e eu nunca vi uma pessoa que saísse da sua casa para ocupar o terreno dos outros. Eu jamais vi isso. O que eu vi são pessoas que ou não tiveram condições de pagar mais o aluguel, ou não tiveram condições mais de coabitar no mesmo lugar, e não tendo uma outra alternativa. Qual é a outra alternativa? Uma política pública municipal que garanta direito à moradia, se vê obrigado a ocupar um terreno, a se juntar com outras pessoas e ocupar uma área que é de alguém que estava ocupada? Não, é óbvio, que estava abandonada. Uma área que não cumpria sua função social. É isso que eu vejo quando a gente viaja o Brasil inteiro para conhecer a realidade urbana e das cidades. Pessoas que se dispõem a viver embaixo de lona com seus filhos, sem infraestrutura mínima, básica mínima, porque não tem outra condição de moradia. Eu pergunto, isso é invadir? Isso é uma atitude ilegal ou é uma atitude de legítima defesa do seu direito à moradia e do seu, em função do seu grave estado de necessidade, que é não ter uma moradia digna? Eu pergunto para quem está nos vendo, isso é uma condição de ser criminalizado uma pessoa dessas? Ou isso é uma condição da gente agasalhar essa pessoa, da gente garantir uma política pública, da gente garantir que essas famílias tenham condições de alimentação, que nem prevê o nosso artigo 6º da Constituição Federal, que essas pessoas efetivamente tenham uma garantia de direito à cidade, de vida digna, ou nós vamos expulsar essas famílias do lugar onde elas estão vivendo precariamente, e que não tem outro lugar. Ou nós vamos agasalhar e acolher essas famílias, como nós deveríamos fazer efetivamente, quanto poder público, e garantir ou um reassentamento digno, ou uma política efetiva de moradia para essas pessoas. O que as pessoas que estão vendo a gente imaginam que o poder público deve fazer nesse caso? É importante até o senhor falar sobre isso, porque a gente entra numa outra questão que, às vezes, por desinformação mesmo, moradores de bairros, como aconteceu no Rio Vermelho, que acabam agindo contra um movimento e tal, talvez muitas vezes por desinformação mesmo, ou desinformação até dos direitos humanos, que o senhor muito bem está citando. Eu queria que o senhor falasse um pouco, o senhor acompanhou, vereador, essa semana que houve esse tumulto, o senhor defendeu, inclusive, questionou nas sessões. Eu queria que o senhor falasse um pouco com relação a isso mesmo, o manifesto das pessoas perante essas ocupações. Eu acho que é interessante a gente estar frisando bem, e até como forma de informação mesmo para quem não está instruído sobre o tema. Eu acho que de uma vez por todas, eu acho que é uma distorção generalizada, e eu acho que, inclusive, se trabalha com a ignorância das pessoas. O que se vê, infelizmente, às vezes, é um jornalismo que não é científico, que não vai à raiz do problema. Não adianta ficar só na informação terceira ou quarta categoria. Você pega a informação, pega outra, vira de longe. Eu acho uma vergonha você ter, com o jornalismo aqui, e não ter uma profundidade dos estudos em matéria científica.
Olha, a questão de ocupações e invasões, esse tema já é 30 anos, já tem teses, dissertações, debates no Brasil inteiro, em nível internacional. Isso é tema de pesquisa, uma pesquisa sistemática. Você vai a campo, investiga profundamente as causas e raízes daquele problema. Tá? Então isso já é motivo, isso já está superado, essa discussão de se invasão ou invasão. No entanto, se reproduz por quê? Porque há interesses implicados em jogo. Agora, o que eu vou lá, eu vou ver uma situação humanitária, quer dizer, há um problema de vidas em risco naquele momento. No caso, quer dizer que isso aí já não é novo, hein? Isso é a terceira rejeição naquela região. Tá? Na época do prefeito anterior, quando ele tentou deslocar a família chamada do Siri, ou Vila do Arvoredo, que vive metade das crianças, problema nos pulmões, problema de areia, que vem nos pulmões, então uma população doente, que está em cima das dunas, não é porque quer, por prazer, é por desespero, e já está ali já há 20 anos. Quando o prefeito anterior tentou resolver aquela situação, deslocar aquelas famílias para aquela região, porque todos trabalham na região, por exemplo, o poder municipal oficializando uma preocupação de reassentamento, como levantou aqui Cristiano Miller, o prefeito deslocou para a Vargem Grande e foi rejeitado lá, que lá também tem pobres. Então os pobres rejeitando os pobres. Aí eu fui verificar de perto o que aconteceu com o Vargem Grande, por que estavam rejeitando. Eu conversei com a liderança comunitária e disseram, não, o problema é que nós já temos problemas antigos aqui acumulados, problema de infraestrutura, problema de mobilidade urbana, as prefeituras não os resolvem, agora vem uma outra população para cá, acumular o problema que nós já temos. Bom, o que aconteceu? O que aconteceu aí, gente? Eu fui conversar e ele me escutaram, eu os escutei. Sim. As populações do Cirilo, as lideranças comunitárias, conversaram com a liderança de Vargem Grande e foram conversar para se escutarem. Sim. E aí verificaram que eles têm problemas comuns. Eu sugeri, então a melhor coisa que fazer o prefeito é reunir as pessoas todas para gerar uma pauta de demanda que possa ser atendida, uma política para aquela região toda. Aí o liderança comunitário olhou para mim, realmente, de fato, é uma situação que podemos dialogar. Agora, a rejeição que aconteceu naquela região ali tem outras implicações. É mais complexa aquela situação. Porque quando o prefeito tentou levar para Rio Vermelho, também houve rejeição. Entendeu? Da mesma situação. Então não é o problema de uma ocupação. A prefeitura, com uma política institucional, constitucional, ela se enfrentou com uma rejeição de duas regiões, pelo menos. Bom, então é nesse sentido que eu quero colocar de que não adianta jogar um problema para baixo do tapete. Sim. Certo? Então nós temos que enfrentar, olhar esse rosto. Então eu vi várias famílias que vêm de outras regiões, que não foram atendidas. Então, como se esqueceram daquelas regiões, eles vão para outras regiões. Tem uma ocupação, eles vão para aquela região. Aí você vai ver, vai ter que ir lá olhar, conversar com as pessoas. Olha, não é de longe olhar, eu acho que aquilo lá... Deduzir, né? Você vai olhar de perto, olhar o rosto daquelas pessoas. E para isso, a prefeitura tem assistentes sociais, a universidade pode fazer um trabalho junto com a prefeitura, com sociólogos, com geógrafos, fazer um belo trabalho de diagnóstico, para ver o que está acontecendo com aquelas famílias. O governo federal, como o Cristiano levantou ainda há pouco, tem recursos federais. Mas aqui é caro a região. Aí eu vou dar uma proposta. Já debati no plano de habitação municipal, que é um plano que foi feito antes do plano diretor, aqui na prefeitura, mas tem metas interessantes para 15 anos, mas não tem metas efetivas numa política de banco de terras. Eu propus lá, que em vez de pagar aluguel social, que construa unidades habitacionais para aluguel social, aquelas famílias vão para aquela região, e encontre aguardo na fila, certo? E tem verbas federais, e pode fazer uma política, aí sim, aí vem a política tributária. Aí vem para o diretor, tem que ter uma política tributária de taxar sobre a valorização imobiliária dos terrenos. Que a prefeitura, quando fica chamical, embora foi contra o método do PTU, mas uma parte da proposta da própria prefeitura tinha o PTU social e taxar sobre a valorização das terras. Muito bem. Essa valorização das terras e outros mecanismos tributários geram um fundo. E aí a prefeitura não fica refém da valorização imobiliária, que ela não consegue comprar terreno, desapropriar. Então, nesse sentido, essa é uma política tributária, tem que construir habitações de aluguel de emergência, tá certo? E não dá para também deixar as habitações somente naquelas áreas que já estão segregadas nos morros. Tem que deslocar e propiciar uma habitação também nas áreas centrais. Como tem em Porto Alegre, quer dizer, em São Paulo, você insere as populações em áreas de classe média, mas fazer um convívio social e não colocar os pobres nas áreas distantes, onde eles estão estipular. Bom, não se afasta, não, eles têm que ter direito à cidade como todos. Então a política tem que ser inclusiva, tá certo? Eu não vou me estender aqui, porque eu estudo isso há muitos anos, eu tenho uma proposta, uma plataforma de como resolver esse assunto.
Tá certo? Porque não dá para um programa, agora aqui, nos próximos programas, eu vou colocar várias medidas. Inclusive, que tipo de arquitetura é essa? Há muitos anos que eu critico, desde a época do período militar, que construiu 4 milhões de habitações, mas eram umas casas mal feitas, feitas na correria, com má qualidade, né? Um padrão de habitação. O Minha Casa Minha Vida deu um salto em relação a isso. Mas o Minha Casa Minha Vida tem um problema, embora a arquitetura melhorou bastante de qualidade, aumentou as dimensões, mas ainda é um programa que ainda tem um modelo periférico. Ele não conseguiu ainda atacar na questão fundiária, melhores localizações para as habitações. Mas aqui não vamos falar isso, não dá tempo. Mas nós temos que fazer uma arquitetura de alta qualidade, como fez em Medellín, para a pessoa pobre, de mesma qualidade que as pessoas de alta renda. E Medellín é um belo exemplo disso, entre outros lugares do mundo. Mas que não posso citar, agora que tem toda a solução. Então nós temos soluções? Temos. Mas o programa de habitação, que é o PMIS, o programa de habitação da prefeitura, ele não pode ficar em metas gerais, ele tem que ter qual é o mecanismo concreto de viabilizá-lo. Belo Horizonte é um belo exemplo. Ele tinha, em vez de fazer por filha de 14 mil pessoas, ele fez um projeto para toda a cidade. E aí ele é o primeiro da fila a conseguir recursos federais. Porque tinha um projeto para toda a cidade, não só um pedaço. Agora, gente, não tem Minha Casa Minha Vida na ilha. Acreditem nisso. A Minha Casa Minha Vida, que teve recursos federais inéditos na história, foi lá que você consegue ter acesso aos recursos federais. Agora que vai ter agora aqui na ilha, e um no Jardim Atlântico. Pasmem, Minha Casa Minha Vida, que tem recursos a rodo, né? Teve um PAC aqui, né? Que agora está metade da sua implantação, e não tem nenhum Minha Casa Minha Vida para 0 a 3 salários mínimos. Isso é dramático, isso. Isso é revelador. Já para a gente otimizar o tempo, o plano diretor, são questões que o senhor levanta bastante, questiona bastante algumas emendas. Queria ouvir dos dois, quais são as partes que o senhor acha arriscada em termos de crescimento, em termos de mudanças que foram previstas aí no plano diretor de agora? Não, as ocupações e áreas de preservação, uma coisa é ter uma área consolidada, que dá para deslocar ainda as populações. A outra é tem áreas que são a preservação que podia ser relocado nessas regiões. Então, o ICMBio fez um trabalho, o ICMBio, o Instituto Chico Mendes, que é o governo federal, Sim. fez um diagnóstico e que no plano diretor acabou caindo em algumas áreas de preservação. Tá? Área de preservação limitada, que 10%, transformaram em área residencial, área de preservação permanente, que transformou em área de preservação limitada, ou seja, não pode construir nada a 10%, isso é um problema sério ambiental. Houve outra, verticalização, prédios de 12, 14, 16 pavimentos, ao longo da 282, na parte continental, a parte norte da parte continental, que é o Jardim Atlântico, então a parte estreita, sem capacidade de suporte de infraestrutura. Ou seja, não houve, veio fazer um estudo primeiro, se tem água, esgoto, área verde, que é o estreito tem hoje, toda a parte continental, 0,5 metros quadrados por habitante, no máximo tem 1 metro quadrado por habitante. Hoje, com a verticalização vai baixar, recuar para 0,2, 0,1 metro quadrado por habitante. E outras regiões na parte insular, que densificaram sem fazer um estudo de impacto e de infraestrutura e nem mapa ambiental. Então, isso é o problema mais grave que houve no plano diretor. Não vou citar todos os casos do plano diretor. Ele tem avanço? Tem. Ele congelou, 2 pavimentos só, não é 2 mais 6, 2 pavimentos só, sim. Que foi no Pantano do Sul, na Lagoa, no Campeche. Isso foi um certo avanço. No Rio Tavares também, isso certo. Isso foi um avanço que eu quero aqui deixar bem claro, que houve por quê? Porque as comunidades reagiram e se organizaram. Mas em outras regiões explodiu os prédios, que é uma espécie de compensação. Né? Bom, então esse foi um problema, fora, aí o gesto que nós estamos fazendo, a concepção do plano, que para mim não foi um plano diretor, viu? Porque o plano diretor é um projeto social, econômico, cultural, né? Sim. A longo prazo, certo? E não é só bidimensional, ele é tridimensional, você fazer uma maquete, você vê a coisa em 3 dimensões. Aquilo aprovado é um zoneamento. Aqui pode, aqui não pode, em cores, mapas, né? Mas e fragmentado, porque houve várias emendas sem poder discutir tecnicamente as emendas. E é pior, sem participação efetiva das populações, desde o setor empresarial Sinduscom, passando pelos representantes dos distritos e bairros, a universidade, os setores da categoria profissionais, que são o Conselho de Arquitetura, o OAB, o CREA e o IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil. Todas reclamaram dessas entidades que não houve participação. Uma coisa, e a prefeitura alegou o quê? Que já foram 7 anos. Gente, mais uma vez, repito mais uma vez, isso é uma inverdade. Tá? Na época da gestão anterior, foram só 2 anos de discussão, 2008, 2009. Depois o prefeito anterior suspendeu de uma forma arbitrária o núcleo gestor, que era representar toda a sociedade, coordenava o plano diretor, e ficou 2010,
2010, 2011, 2009, 2010, 2011. Com um grupo de uma ONG que separou a participação. 2012, no final do ano, voltou na Justiça. 2012 ficou 6 meses e veio as eleições. Bom, aí o novo prefeito só começou, de fato, em julho e agosto. Em 1 mês e meio, a atual gestão fez um novo plano. E a vai ter uma reunião. Então, isso aí não houve participação, não houve audiência pública, não houve participação da sociedade organizada. Isso eu digo mais uma vez. Então, não se faz isso aí é uma inverdade dizer que foram 7 anos. Foram 2 anos e meio na gestão anterior, e nessa foi 1 mês e meio de 41 reuniões, sem audiências públicas distritais. Para finalizar, vereador, nós estouramos o tempo. Rapidamente, eu queria ouvir dos dois. Escutar a comunidade, fazer um planejamento, né, específico de reforma urbana, seria um start para que a gente pudesse mudar esse cenário um pouco? Eu acredito que sim, que passa especificamente por uma gestão democrática das cidades efetiva, que tenham conselhos que sejam participativos, representativos da sociedade, que sejam conselhos deliberativos, e que realmente aquelas pessoas que estão participando, que estão votando o orçamento da cidade, por exemplo, como é os processos de orçamento participativo, eles estejam realmente decidindo, né, e não sejam simplesmente consultivos, que não sejam simplesmente opinativos, mas que decidam realmente o futuro da cidade. Os conselhos que são precedidos pelas conferências municipais, estaduais e nacional, eles são importantíssimos para a democracia brasileira. A democracia brasileira, ela não vive só, e isso é um recado que já deve ter sido assimilado por todos os prefeitos municipais, governadores de estado, que a democracia brasileira ela não vive só com a democracia representativa. Ela exige, e está na Constituição brasileira isso, ela exige e requer a participação de todos e todas nos processos de construção das cidades. Isso prevê deliberação sobre o orçamento, deliberação sobre o que se quer para a cidade, deliberação sobre qual transporte coletivo é melhor para a minha cidade, deliberação sobre qual cidade que eu quero, deliberação de como é que eu quero planejar a minha cidade. Então, eu acredito que a gente não pode entrar naquele raciocínio de que, olha, os conselhos não funcionam, nós não queremos mais. Nós temos que aprofundar os conselhos. Eu não conheço outra solução que não seja a participação direta das pessoas junto com a representativa. Qual é a outra solução? A gente esquecer que houve uma luta pela democratização e pela participação direta e retomar essa democracia representativa que tem os seus limites, que a gente sabe muito bem disso, né? Então, eu acho que a gente tem que fortalecer esses campos de representatividade e de participação direta como um dos primeiros passos que tem que se tomar para resolver o problema das cidades e garantir efetiva reforma urbana. Eu acho que as mesmas palavras são as suas, né, vereadora? Infelizmente, nós terminamos o nosso tempo de programa. Eu queria agradecer a presença. Com certeza a gente teria assunto aqui para vários programas e vamos fazê-lo, né, vereador? Vamos falar sobre urbanização e sobre todos os assuntos referentes às cidades que a cidade precisa debater. Eu queria agradecer a presença do vereador, agradecer a presença de você, Cristiano. Espero que volte sempre, viu? E nós conversamos em uma próxima edição, vereador, tá ok? O programa Impressões fica por aqui. Hoje tratamos sobre reforma urbana e vamos voltar em uma próxima edição para falar sobre esses e outros assuntos que se referem à cidade. Até a próxima edição. Obrigada, gente.